This song was created using the N-Track Studio app. Então, irmãos, a gente terminou semana passada o assunto do jejum, certo? E nós estamos vendo o quarto mandamento, que tem a ver com descansar no Senhor, certo? Então, o quarto mandamento que é: lembra-te do dia de sábado para guardar. Sábado, como a gente viu, significa descanso sagrado. Então, lembra-te do dia de sábado significa lembra-te do dia do descanso sagrado. E a gente viu que existe sim um significado muito prático disso, que você consegue colocar no calendário, certo? Então, o primeiro dia da semana é o sábado cristão, é o dia do descanso sagrado cristão, porque é o dia em que Jesus ressuscitou. Todos os domingos a gente se reúne para adorar, porque é o dia em que Jesus realizou a nova criação. Mas existe também um significado espiritual mais profundo, mais abrangente desse mandamento. Que não basta você separar um dia em 7 para vir na igreja e já cumprir o mandamento. Não, existe um significado espiritual do sábado que você entra nele a partir de um determinado momento que você não consegue colocar no calendário. E você permanece nele dentro e fora do calendário, certo? É o descanso espiritual. E o que significa o descanso espiritual? Significa você cessar com as suas próprias obras para fazer a obra de Deus, para que Deus opere em você. Então você não faz mais aquilo que você quer fazer, mas aquilo que Deus quer fazer em você. E esse descanso espiritual, ele exige que nós cessemos com as nossas obras. Então a gente viu a característica das nossas obras, que elas são, via de regra, egoístas, certo? Porque nós somos inclinados para nós mesmos. Então para cessar com essas obras, nós temos que mortificar elas. Ou seja, em outras palavras, mortificar é uma palavra bonita para matar, né? Então, quando você estiver com raiva de alguém, você fala assim: eu quero matar. Você pode falar: eu quero mortificar o fulano. Que é a mesma coisa. Fazer com que aquilo morra. Fazer com que a minha obra, com a minha vontade, morra. Certo? Uma das coisas que nós podemos fazer para ajudar nesse processo é o jejum. A gente já bateu nessa tecla o suficiente, já expandiu bastante esse assunto. E agora a gente vai passar para outras questões. Bom, a gente falou um pouco sobre a relação do jejum com a oração, né? A gente falou um pouco sobre a questão do jejum com a oração e tal, que o jejum que nós estamos falando é um jejum para mortificar a carne, para fazer a obra de Deus, e portanto ele não pode ser simplesmente uma abstinência de comida, porque você pode se abster de comida por 1001 razões: para fazer uma cirurgia, para fazer um exame, para fazer uma dieta, enfim, isso não vai ajudar a mortificar a sua carne. E se você faz um jejum, hipoteticamente ali com a ideia de mortificar a sua carne, mas você não cessa com o pecado, torna-se contraproducente, porque aquele jejum acaba fortalecendo a sua carne, fortalecendo o seu orgulho. Mas quando você faz o jejum correto, necessariamente ele está associado com a oração. E a oração tem essa coisa de calar a minha carne e me colocar numa posição de fazer a vontade do Senhor. Vamos dar uma olhada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que Paulo fala aqui. Ele fala assim, né? Parece uma série de frases soltas, né? Mas na verdade são essas ordens aqui, né? Vários versículos. Ele fala assim: faça isso, faça aquilo, sempre no imperativo. Em uma frase curta,
são como pequenos soquinhos, assim, sabe, mais fortes. Então, às vezes você fala assim, não, eu queria, né, uma palavra de Deus, assim, que viesse na forma de uma avalanche. Mas nem sempre precisa de uma avalanche para derrubar a sua carne. Às vezes você precisa de um soco só, mas se o soco for do Tyson, né, um murrinho do Mike Tyson, derruba qualquer um aqui. Eu lembro que uma vez eu vi uma entrevista como é que chamava o rapaz? O Rickson Gracie, que era um famoso aí do jiu-jitsu e tal, campeão mundial. Acho que quando ele estava no 3º campeonato mundial dele, fizeram uma entrevista e falaram para ele: se você lutasse com o Mike Tyson, você acha que você ganharia ou perderia? E aí ele falou assim: depende. Se eu conseguisse pegar ele antes dele me acertar um soco, eu ganhava. Mas se ele acertasse o soco primeiro, eu perdia. Então, esses versículos aqui são como um soquinho do Mike Tyson, né? Um só, pum, direto, curto, reto, sem muita explicação e fácil de entender. Se você olhar o versículo, por exemplo, o 15, que é onde ele começa, né, essa série de imperativos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Segui sempre o bem. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Você vê? É um imperativo direto ao ponto. E aqui Paulo no meio coloca essa frase bem curta, bem clara, bem na nossa cara: orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque se o objetivo é que você entre num lugar de descanso em Deus, certo? Que você entre num lugar em que você descanse das suas obras para que Deus opere em você, esse lugar necessariamente é um lugar de oração. Esse lugar necessariamente é um lugar de oração, certo? O lugar do pecado necessariamente é um lugar onde não há oração. Né? O lugar onde as pessoas estão sendo santas, estão vivendo em santidade, estão descansando em Deus, estão cessando das suas obras, é o lugar em que elas estão orando sem cessar. O lugar em que elas estão tropeçando, caindo e pecando, é o lugar em que elas não estão orando. Então, se você observar na sua própria vida, vamos supor que você tem aquele momento seu de oração de 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, não sei, né? Geralmente, aquele momento que você está em oração é o momento que você não está com inveja de ninguém, com raiva de ninguém, ama todo mundo, perdoou todo mundo, né? Está alegre com tudo, começa a agradecer a Deus, seu coração começa a ficar alegre, você começa a regozijar, os seus pensamentos se focam nas coisas do Senhor, porque você está em oração, certo? Geralmente, o momento em que você está pecando, você está nutrindo uma mágoa, você está nutrindo um desejo impuro, você está pensando em alguma coisa mal, você está fazendo alguma coisa má, naquele momento, via de regra, a última coisa que você está fazendo é orar. Ou seja, não está orando. Via de regra é isso. Então, se a gente quer chegar num lugar em que a gente está descansando em Deus, esse lugar é um lugar de oração. Mesmo enquanto nós estamos trabalhando ou fazendo outras coisas, no nosso coração, a gente tem que continuar buscando a Deus em oração. É um exercício, não é fácil. Todo mundo que fala, eu já faço isso, está mentindo, certo? Via de regra. Porque orar sem cessar, perceba que é uma coisa assim ininterrupta. E eu interrompi a minha oração várias vezes hoje, durante o dia. A mente divaga, né? E você tem que, opa, volta. Jesus, Deus, Espírito Santo, Senhor, começa a buscar
vê alguma coisa, te distrai, você começa a ficar com raiva, você começa a pensar outra coisa, você já não está mais buscando a Deus. Então nós temos que exercitar nisso, de manter o nosso coração buscando a Deus em oração, mesmo quando a gente está fazendo outras coisas. Sempre orando, seja pelas nossas necessidades presentes, nas nossas tentações, nas nossas dificuldades, certo? Então, se você orar só pelas necessidades que você está vivendo agora, necessidade de questão espiritual, às vezes questão material, né? Às vezes uma questão familiar, por qualquer 1000 motivos que você possa encontrar, você vai ter oração ali, motivo de oração, para 24 horas do dia, 7 dias por semana, e não vai cessar, né? O problema é que geralmente a gente não reconhece a necessidade da oração, certo? Via de regra, a gente não acha que é necessário. A gente não acha que tem alguma necessidade. E se alguém não consegue reconhecer a sua própria necessidade, se alguém não consegue ver o quanto de tentação que tem ao redor dele, o quanto essas coisas estão afastando ele do foco e de Deus, né? Essa pessoa está na pior situação possível que ele poderia estar, né? Por quê? Será que é porque ele não tem necessidade nenhuma, por isso que ele não vê necessidade nenhuma? Não, não é. Ele está cheio de necessidade, ele precisa muita coisa, ele precisa buscar a Deus por 1 milhão de coisas. Mas então por que ele não vê necessidade nenhuma? Ele não vê porque o coração dele é tão duro, é tão mau, ele está tão endurecido no pecado dele, que ele é incapaz de ver a sua própria miséria, certo? Então, existe um tipo de problema visual que o camarada, longe, ele enxerga que é uma beleza, mais perto, ele não enxerga nada, certo? É um problema do olho físico. Mas existe esse problema espiritual, e tem muita gente que tem esse problema espiritual. Ele olha assim, todo mundo está errado. Ele vê as necessidades, todo mundo precisa mudar. O mundo inteiro precisa mudar. Mas ele olha para ele, não precisa ver mudança nenhuma. Porque ele enxerga longe, mas ele não enxerga perto. Ele enxerga o outro, mas não enxerga a si mesmo. É o que Jesus falou, olha... Quando ele fala, não julgueis para não ser julgados, né? Via de regra, por que você não julga para não ser julgado? Jesus falou, porque parece que ter uma trava no seu olho não atrapalha você de enxergar o outro. Você está com uma trava enfiada no olho e consegue enxergar o argueiro enfiado no olho do outro, mas não consegue ver a trava no próprio olho. É por isso, irmãos, que a gente precisa um do outro, sabe por quê? A gente não consegue ver o que está na própria testa. Já parou para prestar atenção nisso? Olha que coisa maravilhosa. Pode estar escrito na minha testa agora, besta, e eu não estou vendo. E se alguém estiver dando risada da minha cara, porque está escrito besta na minha testa, mas eu não sei, e eu sou incapaz de ver isso. Agora, esse problema faz com que a pessoa entre numa situação miserável e desgraçada. Porque se ela não consegue ver a própria necessidade, significa que ela pode estar morrendo, ela pode estar perecendo, mas ela não sabe. Certo? E ela, fulano, ciclano, beltrano, a igreja, o pastor, o mundo, o universo, os anjos, está tudo errado, porque Deus fez isso comigo, porque Jesus é injusto, porque Deus é aquilo, porque Deus é aquilo outro. Mas peraí, quando a gente começa a chegar num ponto que a gente vê defeito no universo inteiro, em Deus, no céu, na terra, na trindade, na igreja, em tudo que você imaginar, e não consegue, é incapaz de fazer uma lista com 10 itens das piores necessidades da minha alma, do meu pecado, eu estou numa situação terrível. Porque eu tenho mais necessidades do que eu poderia ver no universo inteiro. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de oração e falar, Deus, me mostra a minha miséria. Me mostra a minha cegueira. Abre os meus olhos e me dá um espelho.
E a Bíblia fala que ela é como um espelho, certo? Você olha para a Bíblia e ela vai te revelando quem você é. Ela vai mostrando o que é que tem dentro de você, né? Então a gente vai orar, vai entrar nesse lugar de oração e vai ficar ali, Deus vai nos ensinando. Nós vamos pedindo, conforme Deus vai mostrando o seu pecado, você de repente, a hora que você percebe, porque assim, geralmente, irmãos, a gente não está assim bem e de repente a gente peca. Não. O que acontece é que a gente está pecando há bastante tempo, mas não percebe, né? Porque está tão acostumado com o cheiro do esgoto que já não sente mal. Então, de repente, quando você está ali buscando em oração, Deus mostra para você. E aí você leva aquele susto. Parece que foi a primeira vez que você fez aquilo, mas não foi. Foi a 50ª, milésima, 70ª, sei lá o que vez que você fez lá. Mas só que foi porque Deus trouxe aquela graça para você perceber. E você pede, Senhor, me livra disso, me limpa disso, purifica o meu coração, transforma a minha vida. Quando a oração é praticada assim, sem cessar, apresentando para o Senhor as necessidades presentes, aquelas que eu vou percebendo, aquelas que eu vou vendo em mim, ela ajuda a mortificar a carne e a colocar a carne num estado de repouso em Deus. Ou seja, a carne cessa de operar, ela cessa de trabalhar e nós começamos a confiar em Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus começa a agir na minha vida, Deus começa a agir na sua vida. E é importante isso, irmãos, porque, de fato, se Deus não agir, não vai acontecer. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Então não adianta eu querer fazer uma obra na minha vida, porque é em vão. Eu preciso descansar das minhas obras e deixar Deus fazer uma obra na minha vida. E aí sim, o milagre vai acontecer. Bom, então essa é a questão da oração. Eu vou voltar na oração mais na frente, daqui um tempo, quando a gente chegar nos meios da graça. Mas a gente viu que tem duas disciplinas aqui. Tem uma disciplina daquelas coisas que a gente faz para nós mesmos, certo? Que são as abstinências, o jejum, a vigília e a oração. E tem aquelas coisas que são feitas a nós e que produzem alguma coisa em nós, certo? É o tipo de disciplina que é aplicada a nós quando outras pessoas nos causam sofrimento, certo? Então, existe aquela disciplina que eu aplico sobre mim mesmo, certo? Quais são essas disciplinas? Jejum, oração, certo? A vigília. E tem aquela disciplina que é aplicada a mim, certo? Alguém faz a minha carne sofrer e por causa desse sofrimento que me é causado, ela é mortificada. Ela ajuda, aquele sofrimento ajuda a mortificar a minha carne, né? Vocês lembram o que é essa disciplina aqui? É eu machucando o meu próprio ego, machucando a minha própria carne, matando as minhas próprias vontades. Aqui é alguém fazendo isso comigo. Alguém me machucando, alguém ferindo a minha carne. O que significa, irmãos? Isso significa que quando homens ou demônios nos atacam e nos afligem e nos perseguem, eles, sem querer, querendo, sem talvez ter noção do que eles estão fazendo, eles estão cooperando para mortificar a nossa carne e nos levar ao descanso em Deus, ao descanso sabático, ao descanso sagrado. Então, quando alguém
me fere, seja uma seta que o inimigo lança contra a minha vida, uma perseguição, uma coisa maligna, ou seja, um ser humano que me persegue, que me aflige, que me trai, que tenta me causar mal, que tira algo de mim. Aquela pessoa, com certeza, não era o que ela queria, certo? Seja uma pessoa, seja um homem, seja um demônio, mas ela inadvertidamente coopera para o meu bem, coopera para mortificar a minha carne e para me levar a descansar em Deus. Então, eles podem roubar a nossa propriedade, podem fazer o nosso corpo adoecer, podem ofender a nossa honra. Qualquer coisa que eles façam com o objetivo de nos tentar, de nos levar a ficar irado, impaciente, agitado, Deus, pela graça dele, faz com que aquilo se torne um instrumento para o nosso bem. Então, abre lá em Romanos 5. Famosa passagem de Romanos 5. Versículo 3 até o 5. Que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora preste atenção no versículo 3, olha o que Paulo fala. A gente passa por esse versículo tantas vezes, e Paulo não estava brincando. Paulo, quando falou isso aqui, não era um chavão, não era uma piada de culto, de gospel. Isso aqui era verdade. Ele pega e fala assim, olha, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, ou seja, nas tribulações que nós sofremos. As tribulações que chegam a nós são motivo de glória para nós. Paulo está dizendo, olha, eu me glorio naquilo que eu sofro, naquilo que me machuca, naquilo que me atribula. Por quê? Porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E a esperança não confunde. Então Paulo conseguia perceber como que aquelas tribulações acabavam cooperando para o bem dele. E fazendo dele uma pessoa mais fiel, que amava mais a Jesus, que confiava mais no Senhor Jesus, que buscava mais a Deus. E, no certo sentido, ele se gloriava, quase agradecia. Porque pensava assim, olha, se isso não tivesse acontecido, eu não teria aprendido a confiar em Deus dessa maneira, descansar em Deus dessa maneira, acessar com as minhas obras e deixar Deus operar em mim. Meio louco? Verdade? Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E é assim que é. Então, quando nós somos assaltados por situações, né? Esse tipo de situação, foi assaltado, foi enganado, foi atribulado, foi ameaçado, foi desonrado, foi xingado, foi humilhado, foi caluniado, enfim, 1001 coisas que podem acontecer com a gente. Quando essas coisas acontecem conosco, Deus nos conduz a desistir da nossa própria capacidade de resolver os problemas, certo? Chega um problema na nossa vida que nós não podemos fazer nada a respeito. Não podemos ir lá e resolver simplesmente. E a gente desiste então de resolver, da nossa capacidade, e confia nele e descansa nele. Então o que Deus faz? Já que esse é o fruto na nossa vida, essas coisas mortificam a nossa carne e nos ajudam a aproximar de Deus, Deus vai e amontoa essas provações sobre nós. É bom, né? Produz paciência, né? Produz perseverança. Então toma, tribulação e pum. Aí você, agora eu aprendi. Deus fala, não precisa aprender mais, toma mais um e pum, e vai.
Se não tiver um problema. Entendeu? Então, quanto mais problemas, mais difícil você vai dando para desenvolver o raciocínio, estimular até mesmo o raciocínio, o QI e a inteligência de uma criança, de uma pessoa, você vai dificultando a coisa. Peraí, você resolveu aqui? Então eu vou te dar um problema maior. Né? Uma equação, por exemplo, maior. Aquelas que a gente fazia na escola. Eu fazia a equação para chegar no resultado, era 2 páginas, quando eu estava no colégio técnico. Né? E aí ia então, nossa, sua cabeça, aí você tinha que parar, o completo estava fervendo, não é? Então, a fé é desenvolvida isso. Eu falei isso para uma pessoa hoje, né, que ela assumiu a direção de uma igreja há pouco tempo, né, e logo que ela assumiu, ela já começou a ter várias dificuldades, vários problemas, várias situações surgindo, em todas as áreas. Eu falei, rapaz, pois é, quem é mais dado, mais é cobrado. Ao ponto de ele ficar uma semana internado, uma doença que apareceu, né? Então eu falei para ele, você já saiu, você ficou uma semana, você já saiu, superou isso. Então, é assim, e a fé é desenvolvida dessa maneira. Ela não tem como Deus provocar uma fé na gente se Ele não nos colocar em situações que vai, né? Exato. Aqui o objetivo ainda é mais terrível, porque ele vai amontoando essas tribulações para produzir paciência e paz, certo? Por quê? Porque o que nos tira de fato a paz e a paciência não é a tribulação. Presta atenção, porque a gente fala assim, ó, eu estou sem paciência, eu estou sem paz porque eu estou tribulado. Não. A tribulação é um instrumento de Deus para produzir paciência e paz. O que é que tira a nossa paz e a nossa paciência? É o pecado. É o pecado que tira. É o nosso pecado. Então Deus amontou essas tribulações para tirar o que de fato tira a nossa paz, que é o pecado. E a gente aprende, Lucas, com muitas pessoas que são simples, mas que são maduras na fé. Pessoas que têm maturidade mesmo. Você vê, muitas vezes a pessoa passando uma tribulação, e quando você vai falar com ela, você sabe o tamanho, a grandeza do problema que ela está vivendo. Aí ela vira para você e fala assim, pastor, eu estou em paz. E está em paz mesmo, aquilo sai da alma da pessoa. Não é um jargão, não é uma palavra lançada no ar. Ela transpira aquela paz. Ela pega, você olha e você fala assim, aí você fala, pô, eu estou com um Deusinho tão pequeno que está tirando minha paz, essa pessoa, né? E ela está em paz mesmo. Por que ela está em paz? Porque ela está descansando no Senhor. Exato. Não adianta ela se descabelar, perder sono e brigar. Realmente ela colocou na mão de Deus e está descansando, está estando de paz, descansando. Cessou das suas obras e deixou Deus operar nela. Quando uma vez uma escola bíblica dessa, há muitos anos, lá em Brasília, o meu pastor falou, a gente não esquece as lições que a gente tem, né? E a verdadeira paz, a tranquilidade está dentro do olho do furacão. Dentro lá. Em volta ele está, você já viu o furacão? Em volta ele está arrebentando tudo. Tudo. Só que lá dentro, no meio dele, se você soltar uma folha, ela vai cair. Não tem turbulência lá. Não tem vento. Lá no meio mesmo, está em paz. Em volta ele está destruindo. Então ele falou, quando você chegar num grau desse, você está no meio de uma tribulação, como um olho do furacão, e você está ali no meio, você sentir a paz, você alcançou realmente É a paz que excede o entendimento. Exatamente porque você aprende a descansar no meio da tempestade, ela excede o entendimento. Porque quem é que explica isso? Quem é que entende isso?
A adversidade, portanto, irmãos, a luta na nossa vida, ela é santa, ela é preciosa. E não tem como alcançar isso sem oração, sem você ter contato com Deus. Não tem. Por isso que a oração sem cessar eu falei antes de falar nisso. Porque pressupõe-se que você está jejuando, está orando, está buscando, e aí você está passando pela tribulação. E é inevitável. Irmãos, não tem. Se você for fiel, você vai passar por tribulação. E a tribulação é santa. Ela é um tesouro na nossa vida. Porque ela santifica o homem, na medida em que ela afasta ele das suas próprias obras e conduz ele às obras de Deus. Lutero ele diz assim, olha, nada é mais precioso do que o sofrimento, a morte, toda a sorte de revés. Esse Lutero era maluco, né? Mas ele estava falando a verdade. E os autores da arte, os hinos da arte cristã, homens que passaram esses hinos, as mais belas poesias foram escritas em grandes lutas e tribulações. 126. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É esse, né? Esse aí. Se nós sofremos essas coisas com fé e confiança em Deus, que nos ama, está sempre fazendo o melhor por nós, todas elas cooperam para o nosso bem. Romanos 8, versículo 29. Versículo 28, eu errei, não, 29, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quer dizer, a única maior preocupação nossa é estar entre a lista daqueles que amam a Deus. Se você realmente amar a Deus, confiar nele, então você pode descansar que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Além disso, existe uma promessa de Deus de que ele vai estar conosco na angústia, todas as nossas angústias. Salmo 91, versículo 15. Salmo 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, olha que coisa tremenda. Existe uma promessa de Deus de que ele está conosco na angústia. Naquele lugar de angústia eu tenho garantido um encontro com Deus. E ele está perto daqueles que sofrem. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Então parece que é nesse momento de sofrimento, de coração quebrantado, que você sente mais ali a presença de Deus, ele se aproxima, ele tem uma promessa de que ele vai estar ali no meio da angústia, que ele está perto de você quando você está sofrendo. Então a angústia e a tribulação são exatamente o tipo de lugar que Deus marca o encontro conosco. Muitas vezes a gente fala assim, Deus, eu quero um encontro contigo, eu quero um encontro contigo, eu quero um encontro contigo. Deus fala, então eu vou te conduzir um encontro comigo. E aí ele nos conduz no vale da sombra da morte e nos conduz no meio da adversidade, no meio da tribulação, no meio da dificuldade. E ali ele tem um encontro conosco. Irmãos, e é que não dá tempo. Se a gente for começar aqui cada um contar a história da sua vida, a maioria de nós vai poder dizer, olha, irmãos, o momento que eu estava no mais profundo poço ali, eu tive um encontro profundo com Deus. O momento que eu perdi todas as esperanças ali, Deus veio e encontrou comigo, falou comigo e tal, e me tocou, me transformou. E geralmente é o que acontece. Você vai ver o testemunho, geralmente o testemunho é assim. Alguém ora pelo cara, alguém evangeliza para o cara e o camarada não quer saber. Via de regra, esse é o... Não é todo que é assim, mas mais ou menos é assim. Aí ele vai dando as coisas erradas na vida dele.
e vai dando errado, vai dando errado. E as pessoas orando por ele, evangelizando ele nada. E vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado. Quando as coisas estão dando errado, o que está acontecendo? Deus está respondendo a oração daquelas pessoas lá, que estão intercedendo por ele. Deus está conduzindo aquele lugar, aquele camarada, para o lugar de angústia. Deus está conduzindo ele para o lugar onde Deus vai encontrar com ele. E aí o povo está lá orando. Oh Deus, mas estou orando para o Senhor salvar o fulano. E o fulano está indo só cada vez sofrendo mais. E Deus está falando, não, eu estou respondendo sua oração. Eu estou conduzindo ele a ter um encontro comigo. Eu estou levando ele para o lugar onde geralmente eu me encontro com as pessoas. Então Deus vai conduzindo o camarada. Aí quando ele, perdeu tudo, acabou. Aí ele está preparado. Aí Deus vem, fala com ele e mostra para ele. E ele se converte. De pessoas encontrar Deus dentro de um prostíbulo, dentro de uma boate, dentro de um centro de macumba. Pessoas que muitas vezes, Lucas, que a gente acha que Deus não vai estar lá, e a Bíblia diz que ele está em todo lugar. A pessoa está num lugar, muitas vezes, um bar, um lugar que ele está ali, está lá para estourar, lá, não tem o que fazer, a cabeça dele explodindo, mas ele já foi evangelizado, a semente foi indo, e ele vai lá para tomar pinga, para tentar esquecer o problema. Mas muitas vezes é ali que Deus senta com o cara. Mas o importante é frisar que não é o bar, não é o prostíbulo, é o lugar do sofrimento. O lugar do sofrimento. É a angústia, podia ser no quarto escuro, podia ser na esquina. Às vezes está num beco sem saída. O cara foi. Beco sem saída. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Pode ser que ele se encontre naquele lugar no exato momento em que ele for para o prostíbulo. A questão aqui não é que o prostíbulo, que o prostíbulo geralmente é o lugar de pecado, certo? Onde você dá extravasa à obra da sua carne, né? A angústia é um lugar onde você machuca a carne. A prova, para ficar mais fácil, uma penitenciária, por exemplo. Uma penitenciária. E na penitenciária o cara ele só vai mesmo na penitenciária não é a questão, porque a questão é quando o cara ele vai converter quando ele está ameaçado de morte, quando ele perdeu o lugar dele na hierarquia. Você está entendendo? Enquanto ele está lá na cela dos chefão lá, comendo pizza, assistindo televisão, ligando celular, ele está de boa. Deus vai conduzindo ele. Deus vai conduzindo ele. Deus vai levando. Cada pessoa vai ter aquele lugar em que o coração dela espreme. Porque olha que o Salmo 34 fala: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado, irmãos, é que a gente às vezes canta assim, né? Ai, coração quebrantado. E aí pensa que a pessoa lhe dando glória e chorando está com o coração quebrantado. Às vezes ela está com o coração, na verdade, super consertado. Jesus consertou o coração dela, ela está alegre, chorando ali. O cara com o coração quebrantado é o cara que o coração dele está esmiuçado, destroçado. A ideia do coração quebrantado tem mais a ver com aquele sentimento, sabe quando a menina está apaixonada e o cara dá um pé na bunda dela e aí ela, ai, quebrou meu coração, despedaçou meu coração. É aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento do amor não correspondido, tem mais a ver com isso daqui do que aquele sentimento que a gente tem no culto alegre, onde você chora de alegria, né?